Abra sua Bíblia comigo aí, isso, pegue aí. Gênesis capítulo 7, versículo 1 em diante. O livro do Gênesis está depois da capa. Então é muito fácil você achar a capa, o índice e já tem Gênesis. Capítulo 7, versículo 1. Tem um texto que Deus falou muito comigo esta semana. Inclusive dentro do contexto que estamos vivendo como igreja e como família na quarentena, no isolamento social, este confinamento dentro das casas, e tem gente dizendo, não aguento mais, tem gente com síndrome do pânico ficando desesperados, e a gente precisa hoje de receber uma palavra de direção de Deus, o que devemos fazer como família enquanto a quarentena acontece, e depois da quarentena, como é que nós vamos nos portar. Vamos para a palavra de Deus? Eu encontrei algo fenomenal na Bíblia, e Deus vai falar conosco neste momento. Gênesis capítulo 7, versículos 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Amém. Algumas lições Deus tem para nós aqui. Há palavras de direcionamento, de instrução de Deus para a família, com o exemplo da família de Noé. E a primeira coisa que eu preciso aprender aqui, gente, nesse tempo de quarentena louco que muita gente está. Muita gente está achando que é quase impossível terminar a quarentena bem, vivos, meu Deus do céu. Mas você sabia que Noé, ele viveu a primeira quarentena que a história bíblica conta? É a primeira família a ficar em isolamento social de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a história bíblica. Noé construiu a arca, vocês sabem da história, há 120 anos construindo, e agora acontece algo fenomenal, que o Senhor disse agora, entra na arca, você e toda a sua família, e leve de todas as espécies de animais, macho e fêmea, 7 de cada um, ou seja, 7 elefantes machos, 7 elefantes fêmeas, 7 leões, 7 leoas, e assim foi. E muitos animais, foi muito maior do que o zoológico do Butantã, da Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro. Todos os maiores zoológicos do mundo não tinham a quantidade de animais que Noé colocou dentro daquela arca. Um negócio fenomenal. Imagino a loucura que foi tudo isso. Mas a primeira coisa que eu aprendo e preciso trazer isso para minha família, nós precisamos colocar isso na nossa família nesta quarentena. Conselho de Deus para nós. Primeira coisa, eleve o nível de obediência na sua família. Você já pensou, se Deus fala para Noé, entra na arca, você e toda a sua família. Aí um filho rebelde fala, não vou entrar não, o velho tá caduco, não vou com ele não. Não, minha esposa não vai também não. Vai o senhor, a gente fica de fora. Meu irmão, a obediência produz milagres. A obediência produz livramento. A obediência produz algo extraordinário na nossa história. Nos produz um livramento que muitas vezes a gente fica procurando em outros lugares. Deus talvez está respondendo pessoas aqui. A sua casa precisa ser um ambiente de obediência. Precisa ser um ambiente onde a obediência, primeiro, as autoridades familiares. Casa que não tem autoridade familiar, não tem sacerdócio, está tudo jogado às traças. Eu vou dizer de novo, casa que não tem autoridade familiar está jogada às traças espiritualmente falando, porque a Bíblia diz que onde não há um governo, o povo se corrompe, tem famílias corrompidas por falta de autoridade. Então, desenvolva, eleve o nível de obediência na sua casa. Obedeça à autoridade familiar, obedeça a Deus sobre todas as coisas. Sua família precisa obedecer à voz de Deus. Tem um direcionamento? Honre a Deus. Tem um direcionamento? Obedeça à voz de Deus. Eleve este nível para você viver esta quarentena e sair do outro lado vencedor. Segundo conselho, segunda orientação de Deus para nós, com relação à quarentena, para nossa família viver. Trabalhe os valores eternos e os valores para a posteridade.
Tem família que se perdeu nos valores eternos, se perdeu na gratidão, se perdeu na santidade, se perdeu no temor a Deus, se perdeu na leitura da palavra, se perdeu na adoração a Deus, se perdeu no crer, na fé viva e sobrenatural. E a gente precisa reaver, a gente precisa trabalhar na nossa família, nesta quarentena, os valores eternos. Valores que não vão se perder com o tempo. Consequentemente, com os valores eternos, nós estaremos trabalhando os valores para a posteridade. Pensa comigo que Noé entra na arca e Deus fala assim: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea, das aves. E Deus fala para eles: tudo isso é para preservar essas espécies. 7 exemplares de casais de cada espécie. 7, meu irmão. Ou seja, cada espécie tinha 14 bichos lá dentro, rapaz. Que doideira. E Deus disse: isso aí é para preservar em toda a terra essas espécies. Ou seja, eu estava dizendo assim: vocês, nessa quarentena, que vocês vão ficar confinados dentro desta arca, que vai ser a casa de vocês por algum tempo, esta quarentena vai servir para vocês elevarem os valores para a posteridade. As gerações seguintes vão ver esses animais, vão ver esses bichos, e o resultado é do trabalho de vocês. Deixa eu dizer algo para você, família que está assistindo agora, que talvez está sentado na sala com a TV, a Smart TV, assistindo agora este culto e recebendo esta palavra. Trabalhe entre vocês, eleve dentro de vocês os valores eternos, mas prepare os seus filhos para o amanhã. Prepare os seus filhos. Sabe por quê, gente? O povo judeu sobreviveu e até hoje sobrevive porque eles não vivem apenas de coisas escritas. Eles vivem de tradição oral. Eles contam para os filhos os feitos do Senhor. Por que o salmista diz para nós que uma geração contará a outra geração os feitos do Senhor? Quando o menino nasce, a mãe, ela é responsável lá em Israel de contar as histórias dos seus antepassados para aquele filho até completar seus 11, 12 anos de idade. É uma tradição oral, porque é passado de pai para filho o que Deus fez. Eu estive em Israel, quando estive lá, eu tive a oportunidade de ver tropas do exército israelense sendo treinadas. Sabe onde eles eram treinados? Eles eram treinados no túmulo de Davi, na fonte de Gideão. Porque, gente, aquele treinador, aquele oficial do exército, ensinando os soldados, eles levavam onde fazia parte da história e fazia aqueles jovens estar mais ainda apaixonados por aquilo. Ei, você precisa trabalhar os valores para a posteridade, você precisa passar valores para os seus filhos, passar ensinamento para a geração seguinte. Seu filho vai ser um ótimo pai, dependendo dos ensinamentos que você der. Então, por favor, meu irmão, eleve o seu nível de ensinamento para a geração seguinte. Pense no amanhã, como seus netos vão saber a seu respeito, como seus bisnetos vão saber a seu respeito. Eu tenho muito orgulho de falar do meu pai, pastor Lauro Gonçalves Correia, fundador das Igrejas Novas de Paz. Eu tenho orgulho de falar dele, da minha mãe que está viva, graças a Deus, uma preciosidade que nós temos. Como tenho orgulho de falar. Por quê, gente? Porque eles projetaram em mim, consequentemente eu projeto no meu filho, e meu filho vai projetar na geração seguinte valores eternos, valores que são para a posteridade, para as gerações seguintes. Como eu me orgulho de falar da minha avó, que aceitou Jesus e através dela o evangelho entrou na nossa família. Minha esposa, como se orgulha em falar da avó, da missionária Rosa, que o evangelho entrou na vida dela e através dela mudou uma geração inteira. Oh, meu irmão, prepare-se para a posteridade. A quarentena não é época de desespero. Esse confinamento, esse isolamento social não é para você desesperar, é tempo de você se preparar. Guarde isso, família. Deus está nos ensinando algumas coisas com a história de Noé, mais uma verdade que eu preciso desenvolver, preciso criar, preciso trabalhar nessa quarentena com a minha família e você também com a sua família. Você precisa desenvolver uma convivência com inteligência e obediência. Vou dizer de novo, você e eu precisamos desenvolver com as nossas famílias uma convivência inteligente. Tem gente que vive uma vida sem pensar, vive aos gritos, vive as emoções, vive jogado pelas emoções. Tem dia que amanhece de mau humor, a família inteira paga o pato. Tem dia que o cara amanhece emburrado, a família inteira paga o pato. O filho apanha, por que eu estou apanhando? Porque eu quero bater. Sangue de Jesus tem poder.
Tem mãe que passa o dia gritando com todo mundo, a troco do quê? De nada, só para extravasar suas emoções. Ei, irmã, seja gestora das suas emoções, ou então você não vai conseguir ter uma convivência de inteligência com sua família. Sabe como seu filho vai te obedecer mais? Não é aos gritos, aos trancos, barrancos e solavancos, mas vai ser com conselhos, com conversas, com sentar no colo seu filhinho pequeno e ensinar valores eternos para ele. Isso vai mudar a história da geração seguinte. Aprenda uma coisa, desenvolva um relacionamento, uma convivência em família inteligente. Pensa que Noé, gente, pensa nisso. Noé teve que entrar na arca. Quando entra na arca, ele levou com ele a família, a esposa, os filhos, as esposas dos filhos, e levou com ele também ali os animais. 7 casais, como eu já disse, de cada espécie. Pensa na bicharada, gente. Então, para ficar na arca, era preciso conviver com inteligência. Era preciso aprender, todo mundo dividir as tarefas para cuidar dos animais. Era preciso aprender a conviver uns com os outros. Não tinha esse negócio não de nora ter problema com sogra. Pensa, meu irmão. Se nora tem problema com sogra, ficar esse tempo todo lá dentro, ia dar problema, ia sair morte. Mas a esposa de Noé conviveu com as noras, com o sogro, as noras conviveram com o sogro. Ouça uma coisa, a família precisa pensar. Pare de besteira, pare de ficar vivendo a vida com rixazinha, com bobeirinha, com não sei o quê. Deus está chamando você hoje para viver ou desenvolver uma convivência inteligente. Pare de besteira, de mimimi. Pronto, falei. Hashtag chateadinho, meu irmão. Para com isso. Deus está te chamando para uma convivência nova. Se o jeito que você está lidando com seu filho não está dando certo, muda o jeito. Mas é que eu sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assim. Para, rapaz. Você não é Pokémon, mas tem que evoluir. Tá na hora de você parar de ser bruto, irmão, com sua esposa. Tá na hora de você parar de ser bruto com seus filhos. Seja inteligente, converse, rapaz. Sabe o que é, pastor? É que eu fui criado num ambiente e... Irmão, se você já sabe que você foi criado num ambiente sisudo, onde pai e mãe não dava carinho, então tá na hora de você desenvolver isso. Tá na hora de você buscar aprender. Pastor, mas eu vou aprender onde? Tem faculdade? Não tem curso para isso não, meu irmão. A única coisa que tem é a gente querer. Segundo, a gente criar alguém como referência. Encontre uma família e pode ser referência para você e olhe aquela família e faça igual. Peça para o Espírito Santo te ajudar a você desenvolver uma convivência no lar, na família com inteligência. Aumentou o índice de violência doméstica nessa quarentena. Por quê, gente? O povo convive sem inteligência, convive sem pensar, convive com base nas emoções, é gritaria, xingamento. Muda! Deus está te chamando para você mudar. Quem está recebendo aí, diga amém. Você precisa desenvolver isso. Seu relacionamento, suas palavras, pense para falar. Tem um exercício que a gente faz nos encontros de casais, alguns encontros que a gente ministra, e a gente faz uma dinâmica que é com um copo de água, né? E eu encho aquele copo de água, coloco na mão dos casais e digo assim, pensa numa hora que você tem vontade de dar uma resposta daquela assim pra arrebentar, pra botar pra fora tudo. Pensou na resposta? Pensei, pastor, pensei. Ai, vontade de falar. Pois é, enche o copo com água, bota essa água na boca. E eu falo pra eles contarem até 10 sem engolir água. Eu engoli agora porque eu preciso falar, né? Conte até 10 bem devagarinho antes de engolir a água. Com água na boca você consegue xingar? Não. Com água na boca você consegue reclamar? Não. Com água na boca você consegue gritar? Não. Então você precisa dessa água benta para seu relacionamento melhorar, para você pensar na resposta que tem que dar. Ei, a resposta branda, diz a palavra de Deus, ela acalma o coração, ela apaga o incêndio na floresta. O incêndio da sua casa pode ser apagado por causa do jeito de você falar com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus pais. Deus está te chamando para uma novidade de vida, conviver com inteligência, como Noé precisou conviver durante bem mais de 40 dias. Ele ficou 40 dias na arca. Primeiro, ele entrou. Deus falou, agora vocês entraram, você entrou, seus animais, tudo, fecha a porta, fechou. Agora, daqui a 7 dias vai começar a chover. Primeira semana lá dentro. Depois 40 dias chovendo. Depois dos 40 dias, teve um outro prazo que precisou.
antes que as águas baixassem para eles poderem sair. Então foi muito mais de 40 dias. Tá igual a gente. A quarentena virou sessentena, setentena e pelo jeito vai mais longe um pouco. Portanto, a gente precisa aprender com Noé. Viva com inteligência uns com os outros, seja obediente a Deus, isso é inteligência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar, então obedecer é um ato de inteligência. Noé, diz a palavra de Deus que Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado, versículo 5. Quarta verdade que eu preciso aprender com Noé nessa questão da arca. Na questão da família na arca, como a quarentena, como o isolamento social. Prepare seu coração para o que você vai ver após a quarentena. Prepare o seu coração para o que você vai encontrar após terminar o confinamento, após terminar o isolamento social. Após a pandemia, o que é que você vai ver? Eu vou te adiantar o que você vai ver. Você vai ver duas coisas. Você vai ver morte e você vai ver vida. Como assim, pastor? Eu vou ler o texto sagrado que diz assim: esperando que a terra já tivesse aparecido, é Gênesis 8, versículo 7. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído da superfície da terra, mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra, e por isso voltou para a arca a Noé. E ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Aleluia! Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Ao sairmos desta quarentena, gente, desse isolamento, nós vamos encontrar muita coisa. Vamos encontrar morte e vamos encontrar vida. A diferença, o que vai mudar o nosso destino, é a natureza que nós vamos escolher viver. Natureza de corvo ou natureza de pomba. Por que eu estou dizendo isso? Aquele corvo, quando Noé soltou, ele deu uma volta, não tinha muito corpo boiando ainda. O que ele fez? Ele voltou para a arca. Voltou, ficou lá. Aí ia, voltava. Coisa de corvo mesmo. Coisa de corvo. Ia, voltava, ficou dando volta, né? Diz que os urubus, eles voam em círculo, procurando carniça, né? Já percebeu isso, não? Os urubus, os corvos, eles voam em círculo, procurando carniça. Ele voava, dava a volta, nada, voltou para a arca, ok. Um dia soltou, aquele corvo achou muita carniça, achou muito corpo boiando nas águas. O que ele fez? Ele foi comer aquela coisa podre, foi comer aquela carniça, aquela carne podre toda, gente boiando, animais boiando, e nunca mais aquele corvo voltou. Porque para ele era um banquete, aquela sujeira toda, aquela podridão toda, aquela morte toda, era um banquete para o corvo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você por acaso tem uma personalidade, uma natureza de corvo em alguns momentos da sua vida? Que você fica olhando para as coisas mortas, você fica olhando para as coisas podres, você fica olhando para as notícias ruins. Tem canal de televisão hoje que se você ligar o canal, você já começa a passar mal. Uma moça esses dias disse: pastor, o médico, o psiquiatra me orientou a desligar da minha casa televisão, Facebook, mandou desligar tudo. Por quê, irmã? Porque eu estava entrando em depressão. Ouça uma coisa. Ao terminar essa quarentena, nós vamos ver duas coisas. Primeiro, nós vamos ver morte, vamos ver muita morte. Vamos ter notícia de gente que morreu. Vamos ter notícia do comércio que fechou. Sabe aquela lanchonete que você comia o pastel com caldo de cana? Pois é, fechou. Sabe aquele carrinho de lanche, de hambúrguer, aquela hamburgueria? Fechou. Sabe aquele mercadinho que você fechou? Aí você vai sair da quarentena, vai olhar e falar: meu Deus, fechou tudo, e agora o mundo acabou, agora eu vou ter que andar mais 1 quilômetro para comprar pão, agora... Esse é o corvo. O corvo, ele sai e começa a procurar carniça, ele começa a procurar podridão, começa a procurar a morte. Ei, mas tem um outro porém. Quando Noé viu que esses animais sinalizadores que ele tinha soltado, primeiro corvo, para ter sinalizado se os corvos estavam boiando já ou não. Ele sabia que quando os corvos estivessem boiando, o corvo não voltaria. Pois bem, sinalizou. Agora ele solta o segundo animal sinalizador, uma pomba. E quando ele solta aquela pomba voou e voltou para Noé na mão dele. Que coisa linda, né? Ele coloca para dentro da arca. Depois ele solta ela de novo, ela voou e encontrou um ramo de oliveira, uma folhinha nova de oliveira, trouxe aquela folhinha, entregou para Noé, e então depois de mais 7 dias que Noé soltou aquela pomba, ela foi
e não mais voltou, porque as águas tinham baixado e ela já podia ter lugar para ficar. Olha que diferença, gente. O corvo saiu e só viu morte. A pomba saiu e procurou vida até encontrar. Talvez você diga assim, não, pastor, então eu sou corvo, porque eu só vejo morte. Ah, pastor, olha, aquele corvo dessa história de Noé não teve a oportunidade de ter a sua natureza transformada em pomba, porque afinal de contas ele nasceu corvo. Agora nós nascemos com a natureza de Cristo, nós somos formados à imagem e semelhança dele, e o nosso Cristo vê vida, onde a morte ele vê vida, onde a miséria ele vê abundância, onde a doença ele vê cura, onde a enfermidade ele vê saúde. Deus está dizendo para mim e para você hoje, meu filho, você precisa ter a visão de Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e chega a dizer também que nós devemos levar nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Aqui tem uma verdade para mim e para você, meu irmão. Aqui tem uma verdade poderosa de Deus para nós nesse dia. Ao sairmos desse isolamento, nós vamos encontrar morte e vida, mas o que vai fazer a diferença é a personalidade, é a natureza que nós vamos assumir. E Deus está te chamando hoje, ei, assume a natureza de Cristo. O bom perfume de Cristo precisa estar em você, para você ver vida, para você ver oportunidades novas, para você ver o que há de novo acontecendo nessa estação. Eu quero dizer algo para você: quando essa pandemia terminar, quando nós voltarmos para o templo, quando cada igreja voltar para o seu prédio para congregar, quando nós pudermos abraçar as pessoas, a gente vai ficar olhando as mortes, as destruições, as perdas, ou nós vamos olhar para o alto que é Cristo? A Bíblia diz que os nossos olhos precisam estar no céu. Olhai para as coisas do alto, aleluia. Onde vai estar a nossa visão? Quem sabe você hoje está desesperado, preocupado, atribulado, com tantas notícias. Eu estou dizendo para você hoje, ei, enquanto você está aí dentro da sua arca, com a sua família, eu estou preparando um cenário novo para você. Oh, glória a Deus! E ouça uma coisa, gente, aquela pombinha saiu, ela poderia ter encontrado qualquer coisa, mas ela encontrou uma folha de oliveira nova. Isso significa, gente, que a oliveira produz azeitona, a azeitona produz azeite, azeite é o símbolo da unção, que é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Ei, tudo pode acabar, tudo pode fenecer, mas a unção vai ser renovada. A folha de oliveira na folha nova, dizendo: tem broto novo de oliveira, tem unção nova. A unção vai despedaçar o jugo, portanto se prepare para viver uma unção fresca de Deus nesse tempo, uma unção onde você vai ser capacitado, impulsionado, levado, dirigido, tendo palavras novas. Eu estava orando sobre esta palavra e Deus falou comigo: meu filho, eu estou renovando a unção sobre o seu ministério de novo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Deus disse a mim: pode dizer isso, que eu estou renovando a unção sobre o teu ministério, a unção sobre a tua família, sobre a sua esposa, sobre a igreja, a família da graça. Eu estou renovando a unção de todos quantos estão enxergando novidade, enxergando coisas novas. Aleluia, sempre antes de um grande avivamento, houve uma grande perda, houve uma grande crise, houve um grande problema. Deus está preparando um tempo de avivamento, portanto se prepare e receba onde você está uma unção nova do Espírito do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. Vai vir unção fresca em nome do Senhor Jesus Cristo. E vou caminhar para o encerramento desta palavra. Mais uma verdade que eu preciso aprender com Noé. Ao sair desta arca, ao sair deste isolamento social, ao sair da quarentena, quando ele sai da arca, diz a palavra de Deus que no capítulo 8, versículo 16, ele recebe uma palavra do Senhor para ele e para sua casa. E a palavra do Senhor foi esta: sai agora da arca, você e sua mulher, e seus filhos, e as suas noras. A ordem de Deus foi: acabou a quarentena, agora é hora de sair. Sai da arca. Agora, meu irmão, para comigo e pensa uma coisa. O que é que Noé, a esposa e os filhos acharam? Ah, pastor, acharam um lugar lindo e maravilhoso. Eles encontraram nada. Eles encontraram coisas destruídas. O que eles viram foi uma visão horrenda. Aí você diz assim: e aí? E aí? Olha o que Deus disse na continuidade para eles.
faça que saiam também todos os animais que estão com vocês, as aves, animais grandes, animais pequenos que se movem rente ao chão também, ou seja, os répteis. Façam sair todos. E olha o que Deus diz na sequência agora: faça-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso, gente? Que ao sair dessa quarentena, a unção nova que Deus está trazendo para você é para algo acontecer. Prepare-se para novos começos, aleluia. Prepare-se para recomeçar histórias. Prepare-se para viver coisas novas de Deus. Deus hoje me trouxe aqui neste culto para dizer a você, aleluia. Ele está preparando, Ele está sonhando com você lá na frente. Deus está com você na quarentena, não está? Mas tem uma palavra para te dizer: Deus também está com você depois. Ele já está te esperando lá. Oh, glória a Deus! Ele já está te esperando lá. Quando a quarentena passar, meu irmão, minha irmã, quando a quarentena passar, Ele vai estar te esperando para reconstruir coisas. Aleluia! Não é o fim, é um novo começo. Não é o fim, é uma nova história nascendo. E novas histórias, a gente tem algo precioso, porque a gente tem a chance de errar menos. A gente tem a chance de fazer mais certo, de fazer mais acertadas coisas. E Deus hoje está dizendo para você, como disse para o Noé: sai da arca agora, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Ei, está na hora da gente começar uma nova história. Pensa nesse cenário que Noé viu. O cenário mais trágico, mais feio, mais horrendo. Mas ali havia uma oportunidade de começar tudo novo. Oh, glória a Deus! Olha essa palavra que Deus diz para Noé, para os animais: façam sair também os animais que estão com você. Façam-os sair para que se espalhem pela terra. Versículo 17. Façam-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem-se. Oh, aleluia! Deus estava dizendo: ei, vocês são a semente de uma nova geração. Aleluia. Quem sabe você está me ouvindo agora e Deus está dizendo para você: pode se preparar para novos começos, porque a unção que eu derramei sobre a sua vida não foi em vão, não foi à toa. Eu estou te dando uma unção nova, uma unção fresca, para você começar histórias novas. Seja fértil, frutifique, cresça, prospere, avance, escreva livros, componha canções, grave, vá para a internet, apresente Jesus para alguém, motive alguém, eleve, crie projetos e os execute neste tempo. Por favor, não leve para o cemitério os sonhos que Deus já colocou dentro de você. Após a quarentena, Deus está te esperando para começar coisas novas. Eu não vejo a hora da quarentena acabar. Não é só para poder sair de casa, não. É porque eu sei que Deus está preparando histórias novas. Aleluia! Tempo novo. Coisas novas virão. Pastor, o que é? Não sei. O Senhor diz assim: eis que faço uma coisa nova. O que é uma coisa? Uma coisa pode ser muita coisa. Uma coisa pode ser qualquer coisa. Eu não sei que coisa, mas eu sei que Deus está fazendo uma coisa nova. E se é nova e vem de Deus, é boa. Se é nova e vem de Deus, é coisa maravilhosa. Eu te convido hoje a abrir o seu coração. Eu quero orar com você agora. Aleluia! Deus está dizendo para você e sua família: prepare-se para coisas novas. Prepare-se para projetos novos. Eu encontrei um rapaz esses dias. E quando disse a ele como estão as coisas, ele disse: fechei a minha empresa. Encerrei, precisei fechar as portas, entreguei a chave para o proprietário. Negociei o aluguel e não vou pagar mais. Fechei tudo. Acabou. Falei: puxa vida, rapaz, que pena. E ele disse: faz uma semana que eu entreguei a chave, uma semana que eu fechei as portas. Mas tem uma coisa: esses dias que eu estou em casa, está vindo cada projeto ao meu coração. Tem tanta coisa borbulhando na minha mente que quando acabar a quarentena eu vou ter um montão de coisas para fazer. Você está entendendo, não? Não importa o cenário que você vai encontrar. O que importa é a natureza que você vai deixar ser gerada em você. Natureza de corvo ou natureza de pomba? Você vai encontrar morte ou você vai buscar vida nova? Você pode fechar os seus olhos onde você está? Eu quero orar com você.
Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Há uma unção nova, uma unção fresca sendo derramada sobre a sua vida neste culto de hoje. Oh, glória a Deus. Há um despertar novo de Deus para você. Você precisa crer nisso. Eu vou dizer de novo, você precisa crer nisso. Se você pode conceber, você pode receber. Repito, se você pode conceber, você pode receber. Conceba-se agora. Permita-se ver vivendo algo novo de Deus. Eu creio e por isso falo. Eu creio, por isso concebo. Eu concebo, por isso eu vou viver. Eu vou receber o que Deus tem preparado para a minha vida. Feche os teus olhos se você pode agora e vamos juntos falar com Deus. Deus, nós estamos na tua presença. Sei que agora, Senhor, há muitas pessoas que estão, Senhor, junto conosco orando e dizendo: eu quero viver essa coisa nova. Eu vou vencer, eu vou passar pela quarentena, eu vou terminar esta quarentena vitoriosamente, eu não vou esmorecer, eu não vou entregar os pontos. Deus já está me esperando após a quarentena, mesmo que Ele esteja comigo durante a quarentena. E eu te peço agora, Senhor, renova a fé deste meu irmão, renova a fé desta minha irmã, renove a esperança deste meu irmão, ó Pai querido. Faça com que ele viva os teus sonhos além dos dele. Eu te peço agora, Senhor, que este meu irmão possa experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, esta família que estava enfrentando adversidades nos relacionamentos, traz cura para esta família. Ajuda-os a desenvolver a inteligência emocional para não se desesperar nesta hora de adversidade. Eu profetizo sobre este empresário, sobre este empreendedor, ideias novas, projetos novos, adaptação em meio à adversidade. Coisas novas vão nascer, adaptações, reinventar-se em coisas novas. Isso vai vir do Senhor, porque o Senhor é Deus criador, é Jeová Elohim, é o Deus que criou, que cria e que vai continuar criando. Por isso eu te peço, Jeová Elohim, Senhor Criador, manifesta o teu poder sobre esta pessoa hoje. Nós oramos agora, declaramos a bênção do Senhor sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, para este novo tempo que virá. Em nome de Jesus Cristo, a quem damos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. E graças a Deus.